Com relação a quando a gente olha para 2026, você consegue ver essa ultradireita dividida? Ou ela ainda vai estar galgada no bolsonarismo como essa é a única maneira que nós temos aqui de concorrer de fato? Como é que você vê isso? Eu acho que ela vai se dividir muito provavelmente em 2026. Primeiro porque eu realmente acho que é cada vez mais provável que haja um nome da família. E deve ser o Flávio. Né? Porque, até por falta de outra opção. Havendo esse nome, uma coisa que eu acho que não acontece, vou ficar muito surpreso se isso ocorrer, mas realmente acho que não vai acontecer, seria uma candidatura do Tarcísio. Você acha que não vai acontecer? Se o Flávio for candidato, de jeito nenhum. Tarcísio vai pro governo de novo. Ele volta pro governo, primeiro porque é mais seguro, mas segundo, porque ele é muito leal mesmo ao Bolsonaro e à família. E ao ser leal dessa forma, ele não vai peitar um membro da família concorrendo à presidência. Não acho que ele faz isso. Né? Os movimentos dele são todos no sentido contrário. Agora, os outros que podem concorrer, que são governadores de segundo mandato, aí eu acho que a situação é completamente diferente. É o caso, né, do Romeu Zema em Minas, é o caso do Caiado, que inclusive já tem uma trajetória mais longa, mais veterano que os outros. Já foi deputado, já foi senador, já agora foi governador por 2 mandatos. Acho que o que interessa para ele, essa altura da carreira política, é tentar uma presidência pela segunda vez. Eu digo pela segunda vez porque ele foi candidato lá em 1989, quando era bem jovem. Né? Mas ele pode tentar uma segunda vez porque tem mais o que buscar em outras áreas. Não acho que ele trocaria uma potencial candidatura a presidente por uma candidatura ao Senado. Se isso ocorrer, e se não for pela União Brasil, que é o partido dele, pode ser até que ele mude para outro, para ter essa candidatura, isso já gera uma certa divisão nesse campo da direita radical. Né? A mesma coisa o Zema, se ele porventura realmente concorrer. Você acha que causa divisão? Eu acho que causa. De votos, assim, no sentido de... Causa. Eu acho que, enfim, é claro que eu acho que ainda, se houver vamos supor, Zema versus Flávio Bolsonaro, supondo algo assim. Eu acho que o Flávio Bolsonaro tende a ter mais votos do que o Zema. Mas não quer dizer que ele terá todos esses votos. Tende a haver uma divisão. Ou Caiado versus Flávio Bolsonaro. Ou, aí eu acho que até divide mais, Ratinho Júnior versus Flávio Bolsonaro, que é uma outra possibilidade. Porque, veja, todos esses aí, a gente está falando, são governadores que já foram reeleitos. Né? Eu acho que não tem muito espaço para uma outra disputa. Até o Eduardo Leite é uma possibilidade, embora eu não entendo que o Eduardo Leite seja um político de ultradireita. Isso que eu ia te falar. E essa, Acho que ele é um cara da direita moderada. Essa instabilidade toda que você brilhantemente desenhou do campo da ultradireita, você acredita que automaticamente ela beneficia o campo progressista aí na figura do Lula? Sim e não. Sim, no sentido de que se os adversários estão divididos, Então, exato. Né, você ganha. Mas vamos pegar o caso do Chile agora. Né, a gente vê o Chile com uma disputa de segundo turno, em que a candidata do governo de esquerda, né, ela foi para o segundo turno, né, com a maior votação entre os candidatos do primeiro turno. Só que quando você pega todos os candidatos da direita, seja da direita radical, da ultradireita, ou até mesmo da direita moderada, eles têm 70% dos votos. E aí, significa o quê? Que na realidade eles se dividiram no primeiro para provavelmente se juntar no segundo. E aí, na verdade, no segundo eles ganham. É mais forte. Né? Eu acho que é isso que provavelmente vai acontecer. Acho que o Cast vai ser o candidato vitorioso no Chile, porque ele consegue congregar mais apoios neste momento. Né? E então, não é porque a direita estaria dividida que necessariamente isso vai garantir a vitória do Lula. Deve garantir o primeiro lugar do Lula no primeiro turno. Acho que quanto a isso, sim. Mas não necessariamente uma vitória no segundo turno. Aí isso vai depender do que, eventualmente? De como o governo tiver no ano que vem. Se ele tiver uma boa aprovação, se o presidente tiver, vamos dizer, com um desempenho da economia razoável, percebido assim pelas pessoas, se a rejeição do candidato que for contra ele no segundo turno for uma rejeição maior do que a dele, todos esses fatores somados. Você acha que essa ultradireita matou a direita moderada no país? Você vê ainda um lugar ao sol a essa direita moderada que não seja tão translocada, que não seja tão apegada a questões de fruto religioso e moral e tudo mais? Eu não diria que matou, mas eu diria que nocauteou. Acho que talvez essa seja uma imagem melhor para descrever, né, o que está acontecendo. Nocauteou, mas pode acordar em algum momento. Né? Por isso, eu acredito que no curto prazo é muito difícil você ter espaço para uma direita moderada forte na disputa nacional. Ela pode ser em nível estadual, em nível municipal, em certas eleições para o Congresso.
aí sim. Mas no plano nacional, acho que hoje tem muito menos espaço para isso. Não é uma situação imutável, ela pode, claro, eventualmente se transformar. Na sua opinião, o que se deve ao fato da ultradireita ter meio que nocauteado essa direita moderada? Eu creio que isso tem a ver com uma insatisfação, que aí não é um fenômeno só brasileiro, uma insatisfação muito profunda da população, em grande parte, com o funcionamento da política convencional. E a direita moderada é política convencional. Né? Assim como a esquerda moderada também é política convencional. Né? Dois campos ideológicos opostos, né? Rivais, tudo bem, isso é do jogo democrático, mas que estão jogando o jogo político tradicional no que ele tem de bom e do que ele não tem de tão bom. Como existe essa insatisfação muito grande com essa política tradicional, a gente vê o crescimento de lideranças populistas no mundo inteiro, né? E aí é que os extremistas, os radicais têm mais espaço, tudo aquilo que é moderado perdeu espaço. Só que no Brasil, por que isso é mais à direita do que à esquerda? Né? Porque na esquerda, primeiro, você tem uma certa hegemonia do PT. O PT é um partido hegemônico no campo da esquerda. Tem alguns estudos muito interessantes de colegas, um até que é professor da GV do Rio, agora eu soube recentemente que ele está indo para a Universidade de Colômbia. O César Zucco, ele faz uma pesquisa com um cientista político americano, que é o David Samuels, que é um brasilianista, conhece muito política brasileira. Eles até publicaram um livro, alguns anos atrás, mostrando o seguinte, que isso eles mostram antes de 2018, mas acho que não mudou necessariamente de lá para cá em alguma medida. Vou falar do que é. Eles mostram o seguinte, que o petismo e antipetismo são os balizadores da política eleitoral no plano nacional. Os eleitores basicamente se posicionavam no sentido de serem petistas ou antipetistas. Insisto, na disputa nacional presidencial. Isso não quer dizer que é assim nos estados ou nos municípios. Certo. Mas na disputa nacional, sim. E até 2014, essa contraposição era o quê? PT-PSDB. Não, acho que mais pelo mérito do PT de ser esse balizador, porque é desde 89, é bom lembrar disso, né? O PT é o único partido desde 1989 que está em primeiro ou segundo lugar em todas as eleições presidenciais. Lula perde para o Collor em 89, perde para o Fernando Henrique em 94 e 98, embora perca no primeiro turno, mas é o segundo colocado. Ganha as eleições seguintes, 2002 e 2006, elege a Dilma e reelege a Dilma, 2010 e 2014, disputa com o Bolsonaro, com o Haddad em 2018 e ganha de novo com o Lula em 2022 e estará novamente em 2026. Então o PT é o elemento presente sempre nessa disputa nacional. E aí ser petista ou antipetista, petista não no sentido de ser petista de carteirinha, mas tipo, vota no PT na eleição nacional. É basicamente isso. Ou não, foi o grande organizador do processo. Só que em algum dado momento, o que acontece? Você vai tendo esse sentimento antissistema, anti-establishment de parte do eleitorado, parte grande do eleitorado, que vem acompanhado de um reforço do sentimento antipetista. Muito motivado pelos escândalos, primeiro lá atrás do Mensalão, mas depois do Petrolão, né, com a Lava Jato. Também, para certos setores, um sentimento anti-esquerda mesmo, do ponto de vista de certas políticas públicas substantivas que as pessoas rejeitavam. E essa coisa se junta com o antissistema. Se você tem essa junção entre anti-esquerda, anti-PT e antissistema, onde isso vai desaguar? Não é no PSDB. É na extrema-direita, é na ultradireita, né? No populismo de direita que o bolsonarismo representa. Você não está dizendo que o PT é o responsável pela ascensão da ultradireita no Brasil? Não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo como o PT é esse elemento meio de organização das posições políticas, no que o sentimento antipetista cresce junto com o sentimento antissistema, não dá para o anti-PT ser o PSDB, porque o PSDB também é sistema. Então ele vai procurar, esse sentimento anti-PT vai desaguar em quem seja anti-PT e antissistema. Então o sentimento anti-PT matou a direita tradicional. Isso. De alguma forma, sim, mas eu acho que ele tem que ser lido sempre como um anti-PT mais o antissistema. Não é só o anti-PT. Se fosse o anti-PT, o PSDB tinha ganho a eleição em 2018. Aliás, o Centrão fez essa aposta. É bom lembrar que a candidatura do Alckmin em 2018... Foi uma vergonha do ponto de vista eleitoral ali. Era o que mais tinha tempo. 4%. Mas tinha tempo no horário político. Né? Não, o que mais tinha por quê? Porque todos os partidos do Centrão
foram para apoiar a candidatura Álvaro. Inclusive a Rede Globo de televisão. Todo mundo. É. Porque o cara, o PT tá na lona, em 2016 teve eleição municipal, o PT perdeu 60% dos seus prefeitos e vereadores. É um tombo monumental. Então eu falo, PT tá na lona, né? É a hora e a vez do PSDB voltar ao poder. Só que não. Por quê? Porque não era só o anti-PT, era o antissistema. E aí, para ser antipetista e antissistema, o Bolsonaro é muito mais. Sim. E aí ele ocupou esse espaço, só que não me parece que ele seja o dono desse espaço, que ele próprio ajudou a formar.